TV Norte, SBT Boa Vista, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Programa Povo na TV. Oferecimento. Baratão dos Óculos, o barato que você pode confiar. Roraicap, contribua com a PAI. Faça o bem que a sorte vem. E portalnorte.com.br, mais que um portal, seu norte. Mais uma edição do programa Povo na TV que já está no ar. Muito bom dia, eu sou Camille Lima. Hoje, dia 17 de março de 2025. Estamos iniciando mais uma semana, uma ótima segunda-feira para você, uma ótima semana também. Desde já eu quero agradecer a companhia e participação de vocês até meio-dia e 30. A gente vai ficar aqui para trazer muita notícia, muita informação, balanço aí do final de semana, porque foi muito movimentado, né? E você que está em casa, como foi que você aproveitou o seu final de semana? Saiu para descansar? Ou então aproveitou um pouquinho do climinha fresco aí de chuva, foi se exercitar? Compartilha junto com a gente seus comentários através do número do WhatsApp que tá aí na tela para vocês, 81270255, ou também através do Instagram, porque vocês podem mandar mensagem também lá no Instagram, lá no direct, pode comentar também as nossas publicações, o arroba também tá na tela, arroba TV Norte Roraima. Já segue a gente, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo, tá? Que tá acontecendo aqui na TV Norte Roraima. Olha, lembrando que a gente também tá ao vivo no YouTube e no Facebook. Obrigado para você que tá sintonizado junto com a gente, quer acompanhar alguma outra matéria, algum programa do final de semana. O YouTube é o lugar certo, também como o Facebook, porque lá vocês têm acesso às transmissões ao vivo dos programas, não só do Povo na TV, mas também Tá Na Hora, Norte Agro, aqui tem, agora é sábado, então toda a programação local vocês acompanham no YouTube e também no Facebook. Hoje, como eu disse, segunda-feira, o programa Povo na TV já está no ar. E aí, conta pra gente como é que foi o seu final de semana, hoje segunda-feira. Nós estamos vivendo aí o clima europeu, né? Pra quem tava aí, para quem tá de preguicinha em casa assistindo a gente, ou pra quem também tá no trabalho, né? Porque segunda-feira já remete aí muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. E você, o Juninho disse que não fez nada no final de semana, você aproveitou bastante seu final de semana. O que você fez? Fez um churrasco com a família? Ou só ficou em casa descansando, fez alguma outra programação? Fica à vontade também para você compartilhar junto com a gente como é que foi o seu final de semana. Como de costume, vocês sabem, né, que sábado e domingo e também a noite de sexta-feira é muito movimentada, porque o pessoal acaba se empolgando demais e aí acabam gerando alguns acontecimentos. Antes da gente iniciar trazendo para vocês quais são as atualizações da semana, do final de semana que aconteceu, a gente fala um pouquinho sobre o clima europeu, né? Todo mundo acordou aí no friozinho com a preguiça e como que é difícil, né, gente? A gente acordar quando tá chovendo, quando tá aí uns 23, 24 graus, é realmente muito difícil. Mas a gente tem que colocar a roupa de trabalhar, calçar o tênis e ir, porque senão a preguiça toma conta da gente, né? E, gente, olha que interessante, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu no domingo, tá, um alerta amarelo para a possibilidade de chuvas fortes e também ventos intensos em todos os municípios de Roraima. O aviso é válido, gente, até hoje. Vamos acompanhar um pouco? Veja só. É isso mesmo, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para fortes chuvas em 6 municípios aqui do estado de Roraima. Boa Vista, a capital, é uma das cidades que está sob esse alerta. Além de Boa Vista, Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí e Pacaraima são municípios que também devem estar atentos às fortes chuvas. Municípios ao sul do estado, como Caroebe e São Luís, ficaram longos períodos sem energia por conta das fortes chuvas. Em Rorainópolis, ruas ficaram completamente alagadas. Conforme indica a previsão, que deve durar até às 10 horas do domingo, podem ocorrer chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por hora, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. O alerta laranja aponta a previsão de perigo, com riscos de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas atmosféricas elétricas. As orientações do Instituto Nacional de Meteorologia são para que, em caso de rajadas de vento,
As pessoas não se abriguem embaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas. E não estacionem seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, o recomendado é que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados a tomadas e desliguem o quadro geral de energia. Caso haja algum problema, o IMET recomenda que os populares acionem a Defesa Civil através do número 199 ou então o Corpo Militar de Bombeiros através do número 193. Essas são as informações. Gabriel Melo, de volta com você ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. É importante a gente reforçar essa questão mesmo da segurança e os cuidados que vocês devem ter nesse período, né? A gente sabe que as chuvas elas estão sendo esperadas não só aqui em Roraima, mas também em outros estados do Brasil. Então é importante seguir todas essas orientações. Na semana passada a gente falou bastante sobre isso, né? Então você aí, quem colocou roupa para lavar, aproveita quando tem sol, porque realmente vai ser muito difícil, né? Eu tô há 2 semanas tentando secar um tênis e eu não consigo porque quando eu acho que vai vir sol, aí começa a vir a chuva também, né? Então organize, já dá uma limpada no seu quintal, porque nesse período também é muito importante falar sobre a proliferação dos mosquitos, né? Às vezes a gente tem ali um balde, a gente tem uma garrafa, um recipiente que vai receber essa chuva nesse período e vai ficar ali exposto. Então, já dá uma limpada no seu quintal, vira tudo que tem para limpar e lembrando também sobre não jogar os lixos nas ruas. A gente sabe o quanto que alguns moradores foram atingidos com as últimas chuvas do final de semana por conta aí do lixo, que acabaram não tendo a possibilidade de escoar no bueiro. Então, é importante que a gente também siga essas orientações e aproveitar da melhor forma possível, né? Para quem tem moto aí, se proteger da chuva. Juninho, já comprou tua capa? Já comprou tua capa de chuva? Como é que tu vai fazer para vir trabalhar? Porque o Juninho anda de moto, o Lucas anda de moto, a Paloma também anda de moto. O que vocês vão fazer? Só o Jorge que se safou, né? Já comprou o carro dele. É o quê? O Jorge vai buscar todo mundo? Então pronto, resolvido aí. R$10 de cada um resolve, né? Tá bom ou não tá? Então pronto, é importante a gente seguir essas orientações e principalmente se proteger. E também falando sobre a segurança no trânsito, né? Porque tem gente ainda que não trocou o... É o para-brisa? Como é que é, gente? O nome daquele negócio que... Eu não sei, entendo nada de carro. Que a gente tem na frente do carro é o para-brisa? É o para-brisa? Limpador de para-brisa? Pois é, tem gente aí que aproveitou o sol e nunca trocou, né? Porque aquele materialzinho, ele resseca. Então, para você que ainda não trocou, é importante seguir também essas orientações. Porque quando vier uma forte chuva, você estiver aí na rua com o seu carro, e aí você vai ficar o tempo todo limpando ali, não tem nem como realmente enxergar. Então, isso pode trazer uma situação pior, pode gerar um acidente. Então, é importante que vocês façam essas manutenções para receber. O esperado é que venham mais chuvas aí nos próximos dias, então vamos se cuidar e seguir orientações. Vamos falar um pouquinho sobre um caso. Na verdade, a gente vai lembrar sobre ele, porque ele aconteceu o ano passado e a gente segue acompanhando todos os passos e com atualizações para vocês. A última é o seguinte: a Justiça decidiu na última sexta-feira manter a prisão preventiva do soldado da Polícia Militar, Acrísio Silva Leite, de 33 anos. Ele é réu por matar a tiros a adolescente Débora dos Santos Bezerra, de 17 anos, em Rorainópolis, no sul de Roraima. Ele tinha um relacionamento amoroso com a vítima, conforme as investigações. A decisão da juíza levou em conta a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que diz que o atraso na revisão do caso não é motivo suficiente para soltar o acusado. O crime aconteceu no dia 3 de maio de 2024 e a Acrísio está preso desde o dia 10 do mesmo mês. Débora dos Santos Bezerra, de 17 anos, foi encontrada morta com 3 tiros na cabeça em uma vicinal de Rorainópolis. Na decisão, a juíza destacou que a prisão continua sendo necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, dada a gravidade do crime, e inclusive evitar que o acusado atrapalhe as investigações. Esse caso é tratado como homicídio qualificado com agravantes de feminicídio e também violência doméstica. Acrísio era casado e mantinha com a adolescente um relacionamento extraconjugal, é o que afirma a polícia. Acredito que todo mundo lembra desse caso, né? Inclusive, nós tivemos nesse mesmo período em que esse crime aconteceu, a gente teve contato com a mãe da Débora. Ela contou um pouco sobre a situação, sobre o sofrimento que o Acrísio trouxe para a família dela. Inclusive, nesse mesmo mês, teve uma paralisação, né? Teve uma caminhada lá no próprio município para falar que Débora era uma pessoa muito amada e que todo mundo lamentava a morte e que buscava por justiça.
Então, desde o dia 10 de maio, o Acrísio está preso, né? Nesse período também foram encontradas algumas provas do contato do Acrísio junto com a Débora através do telefone celular, o que confirmava também que ele era o responsável por ter buscado ela, por ter feito todo esse contato e tentado se livrar, infelizmente, da Débora em situações achando que iria sair ileso, né? A gente segue acompanhando esse caso, a gente sabe o quanto que foi difícil para a família, porque a gente acompanhou todos esses passos, todos os processos e aí mais uma decisão, né? A família, inclusive, fala sempre sobre isso, né? Tem o contato ainda com a mãe da Débora, o quanto que é importante manter a Acrísio até, de fato, o julgamento, ele ser condenado pela morte da adolescente. Qualquer outra atualização, como de costume, vocês sabem que a gente tá trazendo para vocês, noticiando aí diariamente. Vamos seguir? Vamos falar também ainda sobre os balanços do final de semana? Porque 3 pessoas foram presas por furtos utilizando um dispositivo eletrônico conhecido como Chapolin, que bloqueia o travamento dos carros, permitindo acesso aos veículos sem arrombá-los. Vamos entender como funciona? Veja só. 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, foram presas no último sábado por furtos utilizando um dispositivo eletrônico conhecido como Chapolin, que bloqueia o travamento das portas dos veículos. Isso permitia que o grupo acessasse os carros e roubasse itens deixados no interior, sem precisar arrombar. O trio foi detido em um restaurante próximo à rodoviária, após investigações que começaram por um furto em frente a uma loja. Durante a abordagem foram encontrados objetos furtados como um iPhone 15 Pro Max e o dispositivo usado para bloquear as travas dos carros. Apesar das evidências, os suspeitos negaram os crimes, mas já tinham registros de furtos anteriores. Eles foram autuados por furto qualificado, associação criminosa e fraude. Eles são muito comuns fora daqui de Roraima, né? Os criminosos, eles têm essa atividade, essa prática. Não sei como é que eles conseguem fazer isso, né? Acredito que a polícia sabe explicar um pouco mais como que funciona. Inclusive, a gente tentou contato com a polícia pra gente entender um pouco mais sobre o caso, né? Qualquer outra atualização vocês vão acompanhar no programa Tá Na Hora. Então, é uma atividade que, infelizmente, ela tem ganhado um pouco de força, né? Eles estão se adaptando, estão entendendo como que funciona, não só o mecanismo dos automóveis, mas também das próprias motocicletas. Inclusive, uma amiga minha teve o seu capacete roubado no travamento da moto dela esse final de semana, num estabelecimento assim, muito movimentado e ninguém viu. Então, são essas atividades que as pessoas acabam aproveitando para cometer esse tipo de crime, né? Às vezes arrumam ali até o próprio baú da moto para quem tem bis, roubam os objetos que tem dentro. Até a gente consegue roubar as motocicletas, né? Destravam e acabam tirando o veículo de lá. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer um caso para vocês de um veículo que foi recuperado. E aí a atividade tem ganhado força e é importante falar, é importante combater e que operações como essa sejam realizadas com mais frequências. A gente sabe quantas pessoas são vítimas de situações como essa, têm os seus itens furtados e algumas delas conseguem recuperar, outras não. Então, é muito importante trazer esse balanço porque a gente está falando sobre o fim, na verdade, a tentativa de acabar com a criminalidade no estado. Falando para vocês sobre alguns casos, olha que interessante. Réu por estuprar 3 meninas em Roraima, o servidor público federal Ivanildo Costa de Souza, de 58 anos, está na lista de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto. Vamos ver. É isso mesmo, o servidor público federal Ivanildo Costa de Souza, de 58 anos de idade, está foragido da Justiça com um mandado de prisão em aberto. Ele é um dos pelo menos 8 servidores federais que estão foragidos da Justiça, onde ele é réu por estuprar 3 meninas. As vítimas de Ivanildo tinham idades entre 8 e 14 anos de idade quando foram violentadas. Os crimes aconteceram entre 2013 e 2024 e ele era do convívio familiar das 3 meninas. Em setembro de 2024, o Tribunal de Justiça de Roraima expediu um mandado de prisão preventiva contra ele e, em novembro do mesmo ano, ele se tornou réu após o juiz Tiago Russi Rodrigues, da Vara de Crimes contra Vulneráveis, aceitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Roraima. As 3 vítimas foram violentadas por Ivanildo em datas diferentes, mas em todos os casos, ele se relacionava com parentes próximos à vítima. No seu último caso, cometido por ele, foi entre os anos de 2023 e 2024. À
época, a vítima era uma criança de 8 anos de idade e, nesse período, Ivanildo namorava a avó da criança. A segunda vítima, hoje com 15 anos de idade, foi estuprada em diversas ocasiões enquanto ainda era criança. No processo não consta o ano que o crime aconteceu, apenas que ela era menor de 14 anos de idade na época. O servidor federal era namorado da avó dela. A primeira vítima de Ivanildo hoje tem 23 anos de idade. Na época, ela tinha apenas 12 anos de idade quando foi violentada. Na ocasião, ele namorava a mãe da vítima. Desde que o mandado de prisão foi expedido, Ivanildo não comparece mais, segundo o próprio órgão e aos colegas de trabalho. Um processo disciplinar foi levantado dentro do órgão para decifrar alguns paradeiros, onde Ivanildo possa estar localizado. Essas são as informações. Gabriel Melo, de volta com você ao estúdio. Obrigada, Gabriel. Aquela questão, né? A gente sabe que os maiores responsáveis por cometer crimes sexuais, falando sobre as crianças, são os padrastos, né? Dentro da própria casa, às vezes a mãe, ela é ciente do que está acontecendo, acaba cobertando ali o esposo, o marido, e aí esse é só mais um de milhares de casos, né? A gente espera que o mais rápido possível ele seja localizado, a gente sabe as consequências dos atos, o que pode ter trazido para a saúde psicológica dessas meninas, não só psicológica, né? Mas também a saúde física, e aí ele entra como mais um na lista aí de foragidos, infelizmente, do estado. E que ações, tenho certeza que ações estão sendo articuladas aí com outras polícias de outros estados, porque na maioria das vezes eles acabam saindo de Roraima, vão para outros países em alguns dos casos, mas aí achando que vão tentar, vão conseguir recomeçar a vida, e aí são nesse momento que a polícia acaba articulando e acaba prendendo. A gente espera que isso realmente aconteça. Vamos falar um pouquinho sobre denúncia, por isso que é importante vocês mandarem mensagem, por isso que é importante vocês acompanharem, seguirem a gente no Instagram, tá? Porque através desses canais vocês podem estar fazendo suas solicitações. Camila, eu gostaria muito de ver uma matéria falando sobre isso, eu gostaria de fazer uma denúncia, porque lá no lugar tal está acontecendo isso e isso. Então esse é o canal de contato com vocês, porque através disso vocês têm voz, a situação de vocês ganha visibilidade e isso faz com que o problema seja resolvido o mais rápido possível. E a gente vai trazer para vocês uma denúncia. Olha esse caso, uma mãe que está com seu filho internado no Hospital da Criança denunciou as condições precárias da unidade. Segundo o relato, o local apresenta cadeiras rasgadas e mofadas, infiltrações nas paredes e também presença de fungos, colocando em risco a saúde dos pacientes. Vamos ver. Uma mãe que está com seu filho internado no Hospital da Criança denunciou as condições precárias da unidade. Segundo o relato, o local apresenta cadeiras rasgadas e mofadas, infiltrações nas paredes e presença de fungos, colocando em risco a saúde dos pacientes. Toda denúncia que a gente recebe aqui, né? Seja de esfera municipal, seja de esfera estadual, a gente sempre, tá, solicita nota para saber o posicionamento do órgão, o que pode ter acontecido, como que esse serviço, esse atendimento, ele pode ser melhorado. E aí a Secretaria Municipal de Saúde informa que desenvolve um cronograma constante de serviços de obras e também reparos no Hospital Santo Antônio. E que a reforma do bloco Tamanduá, tá, que está prevista para começar nos próximos dias, como parte das melhorias futuras para a unidade. A Secretaria deu início ao processo de aquisição de novas cadeiras por meio da adesão e uma ata de preços e brevemente estará promovendo a substituição dos mobiliários. Essa é a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Diante do caso que foi apresentado também, diante dessa denúncia. Então, por isso que é importante vocês denunciarem, porque a gente sempre pede resposta, a gente sempre pede a posição. A gente vai acompanhar a reforma do bloco, está prevista, as cadeiras serão trocadas. Caso não for, caso aconteça uma outra situação, vocês podem estar entrando em contato junto com a gente através do Instagram, através do número de WhatsApp, para a gente tentar viabilizar e tentar contato novamente com a Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, na verdade. Já que a gente falou sobre educação, falei brevemente sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre educação? A gente vai para o interior do estado. Olha esse caso, que absurdo. Circulou pelas redes sociais, nesse fim de semana, um vídeo gravado pelos pais de estudantes da escola conhecida como Jatapulândia, localizada na BR-210 em Caroebe, que mostra
a grave falta de saneamento básico nas dependências da unidade escolar. No vídeo dá para ver a água preta da fossa estourada, como vocês estão acompanhando aí, e sem falar no odor. A gente não está perto, mas só olhando as imagens a gente já consegue ter uma noção de como que tá. O pior é que essa situação fica justamente no local onde os estudantes fazem as refeições. Importante destacar, tá, que essa escola atende tanto as crianças do município quanto do estado. A gente inclusive já solicitou nota da CAE, né? Entramos em contato inclusive também com a prefeitura do município, mas até o momento a gente ainda não teve respostas. Isso aí são soluções que devem ser resolvidas o mais rápido possível. É tão simples, né? Eu penso, se a água do esgoto está escorrendo para aí é porque não tem a tubulação correta para o que deveria ser feito, né? Todo mundo tem isso na sua casa. Tem ali, você tem uma pia dentro da sua casa, tem o cano, geralmente o cano ele passa por debaixo da terra para até chegar no local da vida, que seria onde a CAE trabalha, né, na questão ali do esgoto. Então, o correto seria que esse material, que essa água fosse escorrer por lá. Aparentemente, parece como se fosse realmente o que eu tô falando para vocês, sujeira da pia, né? Quando você lava a louça e fica ali resto de comida, e isso vai trazer de fato um odor e incomoda, né? São problemas que podem trazer problemas respiratórios e não tem quem consegue, gente. Se você já passou por um momento como esse, alguma outra situação, não tem quem consegue ficar próximo muito tempo. Então a gente espera uma posição do município de Caroebe, da prefeitura, diante desse caso, que seja resolvido para tentar aí minimizar os impactos na vida dessas crianças e desses adolescentes. Vamos falar um pouquinho sobre política? Olha que interessante, o vereador Bruno Pérez assumiu a liderança da prefeitura na Câmara Municipal de Boa Vista. E aí a gente vai entender como que vai funcionar essas atividades e o que está previsto aí para os próximos meses. Veja só. O vereador Bruno Pérez assumiu a liderança da prefeitura da Câmara Municipal de Boa Vista. Ele, que em 2024 era vice-líder, explica sobre esse novo cargo. Em 2024 eu era vice-líder do prefeito e da prefeitura aqui na Câmara e agora assumi a liderança em si. É um trabalho de articulação entre executivo e legislativo. É deixar essa comunicação mais leve possível para que os projetos venham da prefeitura e que a gente consiga trazer para a nossa base e levar para a oposição também a importância desses projetos para que a gente possa aprová-los com mais rapidez, nada toque de caixa, é fato, mas com mais rapidez e com agilidade dentro da harmonia entre os poderes. Então, o líder, ele, além de defender aqui as questões da prefeitura, dar as respostas para a oposição e para a própria população, é fazer essa comunicação eficaz entre os dois poderes. O papel do vereador como líder é melhorar e proporcionar uma comunicação eficaz entre a Câmara e a prefeitura. Ele destaca que o clima da Câmara Municipal é bom nesse início de mandato. Hoje, nesse início de mandato, eu diria para você, é um clima bom na Câmara. Às vezes sai um pouquinho, a gente busca de volta para a discussão para evitar expor a casa e criar polêmica no que não tem que ter polêmica. Então, há discussão, há a conversa, há o diálogo, mas a gente tem que estar aqui segurando as rédeas para que a Câmara também não se torne um palco de disputas individuais e de um ou outro vereador querer se destacar mais que o outro por outras questões ou por outros interesses. Então, a gente está aqui para segurar isso. Bruno Pérez explica a importância da Câmara Municipal e os principais projetos de lei que atualmente estão em desenvolvimento. Hoje nós temos um projeto polêmico que é do Precem, que é a aposentadoria dos servidores. A gente está discutindo isso e vai discutir amplamente. Já houve uma primeira discussão com as categorias, a gente deve propor uma audiência pública para falar sobre isso, o que muda, o que não muda, como vai ficar. E isso é importante, além da mudança de secretariado, que passou por aqui também algumas mudanças de cargos da prefeitura. E, sem dúvida alguma, a Câmara, ela, por mais que a população não veja, ela faz parte e é a que mais está próxima, né, dos moradores. Então, tudo passa por aqui. Então, tudo que o prefeito faz hoje passa pela Câmara. Então, a Câmara é a porta de entrada de projetos, de melhorias que a cidade vai ter.
Por isso que eu falo sobre a importância de vocês acompanharem os trabalhos das pessoas que vocês colocaram dentro dos órgãos, né? Seja na Câmara Municipal, seja também dentro da Assembleia Legislativa, seja em Brasília. Então é importante que a gente acompanhe esses trabalhos, né? A gente sabe como que as mudanças elas podem afetar diversos setores. A gente trouxe também as mudanças no secretariado, falando sobre a Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre a Secretaria Municipal de Segurança. Então é importante a gente acompanhar. A gente espera, claro, melhores coisas possíveis, mudanças positivas, melhorias para vocês. Importante acompanhar. Acompanhe como é que está funcionando a gestão, de que forma esse vereador ele pode estar trazendo demandas aí do seu bairro, porque é isso que acontece muito, né? Por exemplo, no meu bairro eu tenho um problema ali com a rua, né? Como é que o meu vereador vai conseguir resolver esse problema? Como é que eu vou acompanhar? Vocês têm direito a acesso livre, gente, dentro da Câmara Municipal. Vocês podem acompanhar um pouco sobre as sessões, como que funciona, quais são os projetos de lei que estão tramitando dentro da Câmara Municipal, porque isso interfere diretamente na vivência de muitas pessoas dentro do município e principalmente falando sobre as melhorias. É claro que a gente espera isso positivamente para o ano de 2025. Vamos falar um pouquinho sobre alguns gargalos e problemas que a gente vem acompanhando e noticiando para vocês diariamente. Um desses problemas é para falar sobre a esfera da saúde, porque hoje, pela manhã, tá? Nessa segunda-feira, os trabalhadores de saúde que atuam em território indígena realizaram uma paralisação reivindicando melhores condições de trabalho. Quem vai trazer essas informações para a gente é o Matheus Rocha, que esteve presente. A gente vai entender um pouquinho sobre como que funciona, quais são essas melhorias que eles estão reivindicando, o que está acontecendo de fato dentro do distrito. Vamos ver. Exatamente, estamos aqui em frente ao distrito indígena Yanomami, onde está acontecendo uma greve dos trabalhadores da saúde indígena. A principal reivindicação deles é uma melhor segurança e condições de trabalho melhores. Para entender um pouco sobre o motivo dessa greve, eu converso agora com a presidente do sindicato desses trabalhadores, Joana Gouveia. Joana, conta pra gente o motivo dessa greve aqui que está acontecendo hoje. Então, o motivo principal são sobre as reivindicações, né, dos trabalhadores com relação à falta de segurança, com relação às condições, né, de alojamento, condições de trabalho, né, com relação aos atrasos de voos e principalmente a falta de segurança hoje dentro do território, né, e também com relação aos pagamentos, né, de pernoite, de insalubridade de grau máximo, o salário dos ACS, né? Então, assim, hoje a gente chegou nesse ponto da greve porque o trabalhador ele está cansado só de promessa, né? Essa semana a gente teve um momento histórico onde a gente teve uma fala direto com a secretária da CESAI, onde ela se comprometeu a estar atendendo todas as nossas reivindicações, porém eles não deram datas específicas. Então, na sexta-feira, o sindicato encaminhou um documento para ele com todas as nossas reivindicações e também pedindo datas, né? Nós estamos aqui, vale ressaltar que tanto o sindicato quanto os trabalhadores, a gente está para dialogar, entendeu? Para negociar. A gente não quer que os indígenas também sejam prejudicados lá na ponta, mas infelizmente faz-se necessária essa greve nesse momento. Qual a principal situação de trabalho atualmente desses trabalhadores nessas terras indígenas Yanomami? Então, a gente tem várias categorias, né? Tem as cozinheiras, tem o pessoal da infra, tem o pessoal da enfermagem, os médicos, tem o pessoal da odonto, né? São várias categorias que atuam hoje dentro do território. Então, todas as categorias, elas reclamam que tem uma deficiência com relação ao apoio, né? Das condições de trabalho, né? Falta de equipamento, né? Falta de insumos. E a gente quer entender melhor essas questões e o que a gente quer é que esses anseios sejam atendidos para que o trabalhador tenha um suporte para ele prestar uma assistência de qualidade lá na ponta. O trabalhador hoje ele está aqui reivindicando os seus direitos, entendeu? Ele quer um apoio direto tanto da CESAI quanto do Ministério para que ele possa trabalhar, né, dentro das condições necessárias, que eles possam ter pelo menos o básico, né, para eles estarem atuando lá na ponta. O que vocês querem dizer quando falam a questão de mais segurança nesse local de trabalho? Aconteceu alguma coisa, algum fato em específico que gerou essa insegurança por parte dos trabalhadores? Então, em novembro de 2024, né, ano passado, infelizmente a gente teve a morte do nosso colega, o Vils, né? Então isso gerou uma insegurança muito grande dentro
do território por parte dos colaboradores. Hoje eu tenho um colaborador que ele se recusa a entrar para determinados polos. Ele fala, se quiser me demitir, pode me demitir, mas eu não entro, né? Vale ressaltar que não são todos os polos, mas infelizmente a gente tem alguns polos que hoje o risco iminente para o colaborador é complicado. Então, assim, tanto o sindicato quanto os trabalhadores, a gente não quer receber mais um corpo, né, aqui em Boa Vista, de um colega que foi, infelizmente, assassinado dentro do território, né? Então, a gente está reivindicando nossos direitos, onde a gente pede apoio do governo federal, da FUNAI, né, dos órgãos competentes, órgãos de controle, para que junto a gente possa ver quais as ações a gente precisa estar fazendo para minimizar essas questões da falta de segurança dentro do território. Muito obrigado, Joana, pelas informações. Então é isso, mostra aqui um pouco, cinegrafista. Temos aqui diversos cartazes, por exemplo, mostrando a questão da insalubridade nas condições de trabalho, pedindo, no caso, um pagamento justo para cobrir esses custos, essas condições de trabalho que são desafiadoras, segundo eles, dentro do território indígena. Eles estão aqui reivindicando os seus direitos e melhores condições de trabalho, também a questão do pagamento aqui. E essa insegurança, como a presidente do sindicato falou, está por parte de quase todos os trabalhadores sentem essa insegurança no território indígena, sentem que não tem esse apoio devido dentro do território. E essas são as principais reivindicações aqui desses trabalhadores que atuam na terra indígena. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Matheus, por todas essas informações. Realmente, no ano passado, em novembro, a gente trouxe essas informações, né, de que um técnico participou de um confronto junto com um indígena dentro do território e acabou morrendo dentro da região, né? É interessante falar porque são pessoas que estão abrindo mão da sua segurança, né? Deixam a sua família aí por 30 dias, vão para um outro lugar para cuidar de outras pessoas, deixam a sua família e vão para outro lugar para cuidar de outras pessoas. Então você fica totalmente vulnerável. Imagina você passar 30 dias fora, longe da sua família. Alguns lugares a internet, o acesso é muito difícil, você quase não consegue. Algumas regiões o acesso é realmente só através de helicóptero, outros territórios não. Você vai ali de carro, vai de ônibus, vai de van, você consegue chegar rapidinho. E quem não consegue? Então a pessoa realmente se sente insegura, né? Fica pensando, meu Deus, quando vai ser minha vez? Realmente não quer, a pessoa prefere se demitir, a pessoa prefere procurar um outro emprego do que colocar em risco aí a sua própria vida. Então, realmente, é muito triste. Não é de hoje que o sindicato vem trazendo atividades como essas de paralisação, pedindo melhorias dentro do ambiente de trabalho. A gente trouxe um período também, algumas imagens que foram divulgadas, né, do banheiro, com vazamento, locais com fungos, situações ali que realmente não dá para receber trabalhadores. A gente espera que com essa paralisação o governo federal acompanhe todo esse caso. Recentemente a gente teve a visita da ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, que acompanhou todo o território, e aí a gente não sabe se de fato ela está ciente das coisas que estão acontecendo ou se estão buscando soluções para resolver o problema, que é o que a gente espera. Então, qualquer outro caso, qualquer outra atualização, vocês podem contar com a gente para trazer todas essas informações, e também que nós estamos abertos e acessíveis como canal de denúncia. Vocês podem fazer suas denúncias, mandarem suas mensagens que a gente vai estar recebendo sempre positivamente. Vamos então para Brasília? De Brasília, o Edécio Lima comenta que no evento altamente político ontem em Copacabana, no Rio de Janeiro, o líder da Assembleia de Deus, pastor Silas Malafaia, defendeu o Fora Lula, o apoio à anistia para os condenados de 8 de janeiro de 2022 e também contra o STF, de olho na vaga que pode ser aberta para a extrema-direita, caso Jair Bolsonaro seja condenado e preso pela acusação de crimes. A gente vai acompanhar um pouquinho dessa movimentação. Olha, nada em política é à toa. Então, não à toa, Silas Malafaia organizou e patrocinou o evento de ontem, uma espécie de Fora Lula com pró-anistia de golpistas. Naquele comício de ontem, em Copacabana, Silas Malafaia se colocou como uma espécie de substituto de Jair Bolsonaro, caso o ex-presidente venha a ser condenado pela justiça pelas acusações que responde de crime de golpe, de tentativa de golpe de Estado. Silas Malafaia sabe que reúne o discurso, que concentra em si, de melhor forma, o discurso Deus, Pátria e Família. Discurso que Bolsonaro adotou desde 2018, ainda continua mantendo. Religioso, que comanda uma congregação grande como a Assembleia de Deus, Silas Malafaia, não à toa, está olhando para frente.
seja Bolsonaro candidato ou não. Eu sempre falo nos bastidores aqui, comentando com os meninos, é que o ano que vem vai ser o ano, gente. A gente sabe aí como que tá a disputa por uma vaga dentro da Assembleia, dentro aí do Senado, mudança também de governança, né? Falando sobre a presidência do Brasil, falando também sobre os governos de todos os estados. Então a gente vai acompanhar todo esse cenário e a gente espera sempre positivamente no melhor, né? Que se todo mundo pensasse no melhor, eu tenho certeza que a saúde, que a educação, que todas as áreas, todos os setores de cada estado seriam os melhores possíveis, né? Mas a gente sabe que nos bastidores não é bem assim que funciona. Vamos falar então de coisa boa e de oportunidade? Hoje, gente, é edição promocional do Roraicap. Você tá sabendo? Se você não tava sabendo, vai ficar sabendo agora, então não perde tempo. Olha aí. Toda semana, o Roraicap realiza sonhos de muitas famílias roraimenses. Segunda, pode ser a sua vez de ganhar um carro zerinho com apenas R$ 7. Que tal? No quarto prêmio, tem um Argo 0 km. Ele é moderno, econômico, muito bonito e pode ser seu. Já pensou? E ainda tem mais 3 prêmios de 3 mil e 20 giros de R$ 500. Garanta já o seu Roraicap e participe! Edição promocional, gente, só R$ 7, então não perde tempo e adquire hoje mesmo, porque tem Roraicap nos pontos de vendas, tem Roraicap no carro de som e tem também no aplicativo. Quem é que não quer levar um Fiat Argo para casa? Eu acho esse carro magnífico, lindo demais, então não perde tempo. R$ 7 é para você comprar 1, 2, 3, 4 cartelas e dobrar aí a sua possibilidade de ganhar. Caso você não leve o quarto prêmio, tem o terceiro, tá? Tem o segundo, tem o primeiro, além, gente, de 20 giros de R$ 500 cada. Lembrando que quando você compra um Roraicap, você já está contribuindo com as APAES. Edição especial do Roraicap. Roraicap, faça o bem que a sorte vem. Vamos então para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. Lembrando que hoje a gente dá continuidade à série, tá? Vozes que Inspiram. Na semana passada a gente acompanhou um pouquinho a história de uma mecânica, uma mulher que trabalha numa oficina que é proprietária. E hoje, você sabe qual é a história de hoje? Dá um palpite aí do que vocês esperam. Que profissão vai ser hoje? Quem é a mulher que a gente vai conhecer? Então, no programa de hoje, vocês ainda vão acompanhar Vozes que Inspiram. Vamos pro intervalo? Já já a gente está de volta. Na Mina Embalagens, a oferta não para. Aproveite agora preços imperdíveis. Monte Redondo, Galvanotec 145 ml por apenas R$ 6,99. Ketchup original Fugino 1,7 kg, só R$ 12,90. Porta-torta G32 MM por incríveis 79 centavos. Amendoim granulado torrado a R$ 17,95 kg. Mina Embalagens, qualidade, variedade e preço baixo sempre perto de você. Na quinzena do consumidor da PMZ, nós preparamos descontos imperdíveis para você. São ofertas com aquele precinho especialmente para você comemorar o seu dia. Pneu Aro 15, R$ 193,10. Óleo 15W40, R$ 21,80. Bateria 60 amperes, R$ 212,10. A base de troca. Amortecedor, R$ 172,80. Tambor de freio, R$ 170,90. Bomba d'água, R$ 43,90. Não fique sem. Na PMZ tem. Bem-vindo à Legenda Agronegócios, uma loja que busca as melhores soluções para os produtores rurais. Contamos com uma linha completa de nutrição vegetal, defensivos agrícolas, sementes e biológicos refrigerados 24 horas e uma equipe técnica para melhor atendê-los. Estamos localizados na rua PM Alfredo Jorge Filho, 462 Caranã. Número para contato 9147-9892 ou 9124-7446. Conheci ela através do Instagram, as redes sociais, né? E aí eu vendo as pessoas sempre ganhando, aí eu falei, eu vou tentar um dia, né? Aí eu comecei a comprar e fui gostando da experiência. Realmente acontece. Compra e acredita, porque realmente acontece. Onde eu tô? No estúdio do SBT, participando do painel do X. Muitos aplausos, muita animação, Fernanda! Que linda que é a Fernanda, gente! Eu tava muito nervosa, que a gente só vê isso aqui através da televisão e tá aqui presente hoje é sensacional, é inexplicável. É uma experiência única e incrível. Saiu a moda e ela tá animada!
Eu participei do painel do X e ganhei mais de 30 mil reais em prêmios. Com esse prêmio eu vou dar início ao meu grande sonho, que é ter a minha casa própria com a minha família. Eu acreditei e ganhei com a Telefreno. Chegou o mês do marceneiro na Brasmol. E quem ganhou o presente é você. Preparamos um mês repleto de ofertas em todos os setores. MDF Aura e MDF Dual Black, R$ 307. Souvenir massa acrílica, R$ 43. Painel LED 24 watts sob Slim, R$ 27,50. Aqui sua obra não para e você ainda economiza. Quem escolhe, escolhe Brasmol. Programa Povo na TV já está de volta. Quem lembra, gente, nós tivemos uma entrevista ao vivo aqui falando sobre o Procon Municipal, sobre a Semana do Dia do Consumidor, teve muita promoção, né? Eu, inclusive, enlouqueci, falei, gente, não posso gastar, porque em todo canto tinha promoção. E aí, falando nisso, em celebração ao Dia Mundial do Consumidor, o Procon Assembleia realizou um seminário sobre inteligência financeira. E aí é exatamente isso que eu falei para vocês, sobre você querer comprar, mas você realmente precisa. Vamos ver. O Procon Assembleia realizou no dia 14 de março um seminário sobre a prevenção ao superendividamento e golpes virtuais. O diretor Aldo Carvalho explica o intuito do evento. Nesse Dia Mundial do Consumidor, que é comemorado dia 15 de março, a gente trouxe esse seminário justamente para orientar os consumidores sobre a inteligência financeira, né? Como evitar o superendividamento. Esse é o tema da palestra principal, né? Então, assim, os consumidores, em épocas comemorativas, onde o comércio tem uma movimentação muito grande, acabam realizando gastos desproporcionais, né? O que é o superendividamento? É quando o consumidor ali está com a renda comprometida mais de 70%, 80%, né, com dívidas e não consegue ter o mínimo existencial. A palestra, que foi direcionada aos consumidores, empresários, acadêmicos e o público geral, teve como um dos principais objetivos ajudar as pessoas a como movimentar e organizar o próprio dinheiro da melhor forma. Essa palestra a gente trouxe justamente para o consumidor saber organizar suas finanças, né? Dentro das datas comemorativas, a gente sempre orienta os consumidores ao quê? A fazer, né, uma pesquisa de preço. E essa pesquisa é justamente para evitar isso, para que o consumidor não compre ele de última hora e acabe super endividado, né? Fazendo uma compra às vezes acima do preço, né? Não faz uma pesquisa corretamente. Então, assim, a gente trouxe essa palestra justamente para que os consumidores tenham consciência de como organizar suas finanças. O delegado Eduardo Patrício explica que golpistas aproveitam de períodos em que as vendas aumentam, como o Dia do Consumidor, para aplicar golpes online. O consumidor deve ficar bastante atento, porque os golpistas eles aproveitam essa oportunidade em que há uma grande oferta e descontos nesse período, e ficar atento a sites que simulam sites conhecidos, porém, quando o consumidor clica em um site direcionado pelo Google, não é o site oficial, ele se depara com vários produtos que são realmente da loja oficial, porém com preços bastante abaixo. Então, de certa forma, pensando tratar-se de uma promoção do consumidor, acabam realizando pagamentos via Pix, que não são direcionados para as lojas oficiais, e com isso sendo lesados no seu patrimônio. Para ele, a principal forma de garantir uma compra segura na internet é por meio de um dos aplicativos oficiais das lojas. A recomendação é sempre, hoje, realizar compras por meio de aplicativos. Aplicativos oficiais das lojas são mais seguros do que os próprios sites, porque as pessoas não têm aquela preocupação de digitar o endereço correto do site na URL no navegador. Então, procurem mecanismo de busca do Google e acaba aparecendo um site que não é oficial, e a partir daí realizam uma compra não oficial, lesando mais uma vez seu patrimônio. Na última acho que foi sexta-feira que a gente falou sobre isso, né? Sobre aproveitar as promoções, sobre eu realmente preciso disso. Às vezes a gente se empolga demais. Eu digo por mim, tava precisando comprar uma base pro rosto, né? Que a minha tinha acabado. E aí eu fui acho que eu tô precisando de um batom. E se eu comprar um delineador? E quando você vê, tu já tá levando mais do que tu deveria levar, e o teu gasto, ele aumenta, né? E aí é sobre você ter realmente a consciência, eu não tô precisando disso. Aí instalou aqui o alerta da consciência, né? Camille, tu não tá precisando de um delineador, tu não tá precisando disso, por que tu vai comprar? E aí eu acabo deixando e levando realmente só o que eu preciso. Quando você leva realmente o que você só precisa, você gasta menos. É igual você fazer um mercado.
às vezes tem gente, né? Eu opto por fazer um mercado grande e depois, ao longo dos meses, fazer só colocar os itens que estão faltando, né? Tipo assim, falta um arroz, falta um açúcar. E aí não passar disso, né? E foi realmente o que eu fiz esse mês. Não passei realmente só do que não passei do que eu tava precisando, né? Eu não tava precisando de algumas coisas, então não levei. Então quando a gente tem esse pensamento, ciência nisso, a gente começa a economizar e gastar menos e depositar esse dinheiro que tá sobrando em outra coisa. Você tem vontade de viajar, tem vontade de comprar uma cama nova, um móvel novo, deposita esse dinheiro numa conta e coloca esse objetivo. Olha, até o dia tal eu preciso ter tanto para poder comprar isso. E aí você vai reduzindo os seus gastos e comprando aquilo que você realmente precisa. A gente sabe que às vezes a gente se empolga quando o salário cai na conta, e aí quando você vê, tá arrependido pela quantidade de dinheiro que saiu, né? Mas realmente não é bom chorar pelo leite derramado. Vamos ter a ciência, se organizar financeiramente. A gente ainda tá no início do mês, a gente fala sobre isso, né? Porque março ainda é o início do mês. Então dá tempo de você mudar, de você se organizar e colocar em dias aí as suas contas. Vamos seguir, vamos falar um pouquinho sobre atualizações de casos. A gente começou falando sobre o caso da Débora, né, uma atualização, e a gente segue também falando sobre outro caso. O Ministério Público de Roraima pediu a condenação do ex-deputado Jalcer Renier e de mais outros 8 acusados no caso do Romano dos Anjos. Foi um caso que gerou muito tumulto no estado e aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Veja só. É isso mesmo, o Ministério Público do Estado de Roraima pediu a condenação do ex-deputado Jalcer Renier e mais outros 8 acusados pelo caso de lesão corporal grave ao jornalista Romano dos Anjos. O parecer foi assinado nesta quinta-feira pelos promotores Joaquim Eduardo dos Santos, Carla Cristiane Pipa e André Felipe Bagatin. O órgão se manifestou em suas alegações finais dentro do processo que tramita no Tribunal de Justiça de Roraima. Além de Jalcer, o Ministério pede a condenação de 7 policiais militares e um ex-servidor da Assembleia Legislativa de Roraima. São eles Moisés Grangeiro, Natanael Felipe, Clóvis Romero Magalhães Souza, Nadson José Carvalho Nunes, Wilson Carlos Pereira de Araújo, Gregory Tomás Bache Júnior e Benedicto Valério, que é ex-servidor da Assembleia Legislativa de Roraima. Eles são acusados de violação de domicílio qualificada, cárcere privado e sequestro qualificado, roubo majorado, dano qualificado, constituição de milícia privada e tortura. O Ministério Público também pede a absolvição de Tiago de Oliveira Cavalcante Teles. Para o órgão, não há elementos suficientes para sustentar a sua condenação. Em 2020, Romano dos Anjos e sua esposa foram surpreendidos em sua própria residência por 3 homens armados e encapuzados que o sequestraram, o torturaram e o abandonaram com os braços quebrados em uma região fora da cidade. Essas são as informações. Gabriel Melo de volta com você ao estúdio. Obrigada, Gabriel. E é uma situação que deixou traumas, né? A gente sabe aí, acho que esse é o maior medo de todo jornalista, principalmente para quem trabalha de frente, né? Para quem apresenta, traz todas essas informações. Quando a gente fala sobre o cenário da política, há muitas movimentações e foi um caso realmente, como eu disse para vocês, que gerou tumulto no estado e que quase tirou a vida do nosso colega de profissão, Romano dos Anjos. Esse é o pedido do Ministério Público que a gente vai acompanhar para ver se vai ser atendido ou não. Você que está em casa, já acessou o Portal Norte de Comunicação? Lá tem informações como essas e outras notícias também. Não só aqui de Roraima, mas também de outros estados. Olha aí. Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte. Mais que um portal, o seu norte. Então, não perde tempo, porque o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins e Brasília tem notícias diárias, muitas movimentações, vocês acompanham através do portal. Através do link que está aqui, portalnorte.com.br, vocês colocam na barra de pesquisa no celular de vocês, ou também pelo QR Code que está na tela, que também é muito simples, é a forma mais fácil. Você só direciona a câmera do seu telefone e aí
já pronto, já tá dentro, já tá tendo acesso a todas as informações. A gente vai acompanhar um pouquinho sobre algumas manutenções que estão sendo feitas nos bairros, falando sobre a energia elétrica. O Juninho vai colocar aqui pra gente essa informação, vamos ver. E aí, gente, também vocês podem acessar a rádio também diretamente do portal. É muito simples, tá? Vamos ver aqui, isso aí. Alguns bairros vão ficar sem energia, gente, por 4 dias. Acho que toda semana, né, tá sendo feita aí algumas ações de reparos no município para melhorar, e não só no município, mas também em outros municípios. Quais são os bairros de Boa Vista que serão afetados? Aqui, gente, tem um pouquinho dos bairros e alguns trechos, né? Na segunda-feira, que é hoje, inclusive os bairros podem estar sem energia agora, né? O bairro Laura Moreira tem os trechos afetados, o motivo é a substituição de poste e também de 8 horas até as 12h30. Daqui a pouquinho tá de volta. Vamos ver também lá no bairro Cinturão Verde, pela parte da tarde, tem os trechos que serão afetados. Aí tem também de terça-feira, posteriormente os outros bairros. Tem os outros dias também, na quarta-feira. E aí você só vai ter acesso para saber todos os bairros quando você entrar no portal. Então, ó, a gente deu um pouquinho do spoiler para vocês. Tá aqui no canto o QR Code. Tem o link também para vocês acessarem. Lá vocês vão acompanhar essa matéria. Mas não só sobre isso. Tem coluna de esporte, tem coluna também de cultura, tem coluna também falar sobre política, sobre manutenções, polícia. Então, lá vocês acompanham todas essas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com mais dados do portal. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre a rádio. Vamos pro intervalo, então? Vamos pro intervalo comercial? Já. Daqui a pouco a gente está de volta. Lembrando que a gente tem continuação das séries Vozes que Inspiram. E aí, você tá curioso? Dá um palpite aí. De quem é que vocês acham que a gente vai trazer a história hoje? A gente trouxe na semana passada sobre uma mulher que é mecânica, tem a sua própria oficina. E aí, qual é o palpite de hoje? Daqui a pouquinho a gente tá de volta e você vai acompanhar na edição do programa de hoje. A Semana do Consumidor continua no seu Home Center Squad. Toda loja com descontos imperdíveis para você aproveitar e renovar seus ambientes com produtos de qualidade e preços incríveis. Aproveite! Gaia Aqua Pluve Beiral, 170mm com 3 metros, 10 de 14,29. Lona Azul 3x3, 10 de 5,28. Impermeabilizante asfáltico 18 litros, 10 de 21,49. Armário cristal baixo, 2 portas, 10 de 19,58. Revestimento 33 por 50, 10 de 13,44. Metro Squad Home Center. Todos os caminhos levam a Espalho. A Composul é a linha mais completa de distribuição de fertilizantes e semente do mercado. Venha nos fazer uma visita. O novo site da Rádio Norte FM está no ar. Acesse agora www.radionorte.com.br. Mais moderno, interativo e, claro, com a sua cara. Agora, se preferir, temos também o novo aplicativo da Rádio Norte FM, disponível para Android e iOS. Baixe agora no seu smartphone. Rádio Norte FM, fazendo de tudo para ficar a cada dia mais perto de você. Pelo site ou pelo nosso app. Roda, 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 Telecena Prêmio. Ué! E ela acaba de ganhar uma casa no valor de 300 mil reais. Ela levou mais de 330 mil no painel do X da Telecena. A Franciane de Itapeva, Minas Gerais, ganhou uma Smart TV, um smartphone, um vale compras, uma moto e até uma casa. Foi incrível, foi maravilhoso, sensacional. Para você que não acredita na Telecena, é realidade, acontece, você ganha. Eu ganhei mais de 330 mil reais. Com esse prêmio eu vou realizar o meu sonho da minha casa própria, para sair do aluguel e pagar minhas contas. Vai mudar a minha vida. O painel do X já mudou a vida de muita gente. Já foram 12 casas entregues no palco do SBT. E se o próximo for você? Compre já a sua Telecena de Carnaval e concorra toda semana.
Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte. O programa Povo na TV já está de volta. A gente vai falar um pouquinho sobre um projeto muito bacana. Esse recado é para você que precisa estudar, fazer suas pesquisas para o trabalho da escola ou até mesmo acadêmicos. O Senai tem uma biblioteca aberta e é gratuita. Vamos entender um pouquinho como que funciona? Desfrutar de uma boa leitura é sinônimo de cultura e exercício constante para o cérebro. Como é o caso do estudante Jonathan Wesley, que se prepara para concursos públicos. A gente tem um ambiente mais calmo, né? Mais tranquilo para a gente poder estudar. E assim, tem uma vista também boa para quem quiser esticar mais um pouco, ó, cansou da posição ali. É importante para a gente que estuda para concurso ou estudo da escola também, né? A prática do estudo traz diversos benefícios para o corpo humano, como o estímulo do cérebro e neurônios, alívio do estresse, além da liberação da endorfina. Com a prática da leitura cada vez mais escassas nos dias atuais, a biblioteca do Senai se torna o refúgio ideal para os amantes da leitura. A bibliotecária Cássia Martinez fala como os interessados podem acessar a biblioteca do Senai. No nosso serviço da biblioteca, a gente atende tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa. Qualquer pessoa pode utilizar. Os nossos serviços temos o salão, que você pode estudar à vontade, a sala de vídeo, a sala de estudo em grupos, temos os nossos computadores também. A diferença entre o usuário interno e o usuário externo é que para os computadores, o usuário de fora paga uma pequena taxa por hora para poder utilizar. Cássia explica sobre os documentos que são necessários para o cadastro da biblioteca. O único cadastro que precisa para poder utilizar a nossa biblioteca é quem vai utilizar os computadores. Para isso, a gente pede a identidade. Se tiver algum vínculo com a instituição, como para essas pessoas o serviço é gratuito, a gente pede um comprovante desse vínculo para fazer o cadastro. E é claro, amantes da literatura podem ter acesso aos livros disponíveis no acervo. A consulta do nosso acervo também serve ao público em geral, sendo que, para os usuários que têm algum vínculo com a instituição, a gente pode fazer o empréstimo sim, no prazo de 1 semana, podendo renovar. Aí, mais uma vez, tem que comprovar o vínculo com a instituição para poder fazer esse empréstimo. A biblioteca fica localizada na sede do Senai, na Avenida dos Imigrantes, número 399, no bairro Asa Branca, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 21h30. Legal, né? Muitas pessoas não têm como ter dentro de casa o acesso aí a muitos livros, né? Ou então até a própria internet, computador. Isso facilita a vida de quem realmente precisa. Então você que está precisando estudar para um trabalho, para você que está aí no ensino médio, está fazendo trabalhos um pouquinho mais longos, extensos, mais complicados, ou então até acadêmico também, é muito legal essa iniciativa. E o acervo serve também como a troca, né? Você deixa ali um livro, aí você leva para casa o que você quer, lê, depois troca de novo, devolve, e assim que funciona. Mas é importante também falar sobre os cuidados que a gente deve ter com os livros, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ler, tenho alguns livros em casa e tenho o maior ciúme de emprestar. Não empresto livro para qualquer pessoa, porque às vezes você entrega de uma forma, ela te devolve de uma outra totalmente diferente. Então, tem aí, tá disponível para todo mundo, vamos cuidar, já sabem, né? Lá no bairro Asa Branca vocês podem ter acesso, saibam cuidar com consciência, com muito cuidado. Vamos seguir? Olha que interessante, vou falar para vocês sobre startups sustentáveis no Brasil. Vocês já ouviram falar? Como que um aplicativo, gente, evita desperdício de alimentos e estão crescendo, mas enfrentam desafios para atrair investimentos. O setor tem grande potencial, já que apenas 4% dos resíduos no país são reaproveitados. Vamos ver como é que funciona? Os chocolates na gôndola agora viram produto surpresa para quem compra por esse aplicativo. Eu levo para o trabalho, divido com as amigas, levo para casa, para as crianças, quando é doce, essas coisas, salgados. É uma maneira de economizar um pouco também, né? A loja de chocolates é uma das mais de 10 mil de todo o país que fizeram parceria com a plataforma digital que surgiu durante a pandemia.
Já são mais de 5 mil toneladas de alimentos que a gente conseguiu evitar o desperdício, então a gente fica super orgulhoso nesse sentido, porque era um alimento que antes era descartado, apesar de estar bom para consumo, e que agora a gente consegue dar um novo destino. No aplicativo tem de tudo: supermercado, restaurante, hotel que oferece desconto em itens de café da manhã. No caso da loja de chocolates, os produtos vão para a sacola surpresa 15 dias antes do vencimento. Desde que começou a parceria, são mais de 1.000 sacolas já distribuídas. A gente tem uma média de 10 sacolas por dia e a gente usa bastante para escoar nossos produtos próximos do vencimento. Quem compra os produtos da sacola surpresa consegue um bom desconto. A maioria dos itens fica 70% mais barato. E a startup recebeu no último ano investimento de 14 milhões de reais. Dinheiro que é essencial para manter e ampliar o negócio. O modelo de negócios do aplicativo entra no segmento de ESG, que abrange práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança. Criar uma startup e consolidar a plataforma é o grande desafio para quem começa as chamadas Green Techs, as empresas com tecnologia verde. Para atrair mais investimentos no setor, foi realizado um evento em São Paulo que reuniu o maior hub de inovação da América Latina e uma das líderes globais no ramo da sustentabilidade. O Brasil hoje, se pegar todos os resíduos que a gente gera, a gente só consegue aproveitar produtivamente 4%. No limite, a gente está falando que esse é um mercado que pode crescer no Brasil 25 vezes. Esse modelo de negócio fez com que a empresa do Murilo faturasse por ano 70 milhões de reais. E com um aporte financeiro, ele e o sócio compraram uma outra plataforma para transformar em negócio frutas e legumes que teriam que ser descartados. Então a gente evita o descarte, ajuda o planeta e entra uma economia para a gente também. Pensar de fato sobre o melhor para o meio ambiente, né? A gente tem acompanhando um pouquinho sobre as mudanças climáticas, não só do Brasil, gente, mas também em outros países. O quanto que isso é afetado, o quanto tem acarretado aí no desperdício, no lixo, né? Inclusive, essa semana eu estava pesquisando um pouquinho sobre como fazer uma composteira em casa, né? Para quem não sabe, é um processo que você faz para transformar casca de alimentos em adubo. É muito simples, gente, muito simples mesmo. E aí, às vezes, você descasca uma batata, você descasca ali um tomate, as cascas dos ovos você joga no lixo. Então, a borra do café a gente também joga no lixo. E são pequenos cuidadozinhos que a gente tem que podem transformar o meio ambiente. A gente pode utilizar isso para outras atividades, são matérias orgânicas que a gente vai estar ajudando na preservação do meio ambiente. Então, se todo mundo pensasse assim, a gente já estaria muito melhor, né? A gente fala aí sobre as mudanças climáticas, o quanto que afeta. Às vezes a gente está num período tão quente, a gente não entende por que nós estamos passando por isso. Mas nada mais, nada menos do que a atividade do homem. Então, que outras empresas possam se adaptar também a essa mudança. A gente vê aí algumas franquias que recebem, por exemplo, perfumes, vidros de perfumes de formas recicladas. Então, algumas já estão se adaptando a essa nova forma e outras ainda estão pensando. Então, se você é empresário, tem visto em que outros locais têm dado certo, acaba adaptando aí para você na sua empresa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos seguir? Vamos falar, olha que interessante isso aqui. A carne de tubarão, vendida como cação, é amplamente consumida no Brasil, mas 83% das espécies estão ameaçadas. Também é rota para tráfico legal de barbatanas valorizadas na culinária asiática. Acompanhe. O preço é atrativo. O quilo do cação custa R$ 42,00 no mercado municipal. Uma mercadoria com um custo barato, né? Uma mercadoria que hoje, se você for ver o preço final dela, tá mais barato que carne de segunda. Cação é como chamam a carne de tubarão. A maioria dos brasileiros, segundo o IBAMA, não sabe que está consumindo tubarão. Hoje, a legislação brasileira não exige a rotulagem. Por isso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais está em campanha para esclarecer a população sobre quais espécies de raias e tubarões estão sendo consumidas. Quando você fala, não, você está comendo tubarão, muita gente toma um susto e não quer consumir. Então, assim, existe um trabalho para dar o nome certo
aquilo que está sendo consumido, para que as pessoas saibam o que está sendo consumido e possam decidir. 83% das espécies de tubarões e raias comercializadas aqui no Brasil apresentam risco de extinção. O chamado tubarão-martelo está nesta lista. Hoje o país abriga 203 espécies, 64 são vendidas no comércio. Especialistas afirmam que a maioria dessas espécies está em situação crítica e que seria necessário implementar medidas urgentes de conservação. Nesta semana, a Polícia Federal e o IBAMA apreenderam 1 tonelada de barbatanas de tubarões no Espírito Santo. 3 pessoas foram presas, uma delas era chinesa. De acordo com a investigação, a quadrilha atuava na secagem, acondicionamento e preparação das nadadeiras para a remessa clandestina aos países asiáticos, onde o alimento é vendido em restaurantes de alto padrão. Do total apreendido, 363 quilos pertencem às espécies ameaçadas de extinção e 859 quilos de espécies que não estão sob ameaça, mas que foram comercializadas de forma irregular. A representante desta ONG, que atua no combate à ação predatória, defende a regulamentação. Nós também exigimos melhor fiscalização e maior conscientização do público em relação a tubarões. A gente não pode vender uma carne porque o brasileiro nem sabe o que ele está comendo e quão grave isso é para a sua saúde e também para a saúde do meio ambiente. Eu tenho algumas curiosidades porque eu assisto bastante documentários e principalmente pessoas que visitam outros países, né? Principalmente a Ásia. E esse tipo de comida ele é muito consumido, gente, na China, em outros locais também da Ásia. E é muito interessante porque acaba se tornando aí um material de luxo para eles. Por isso que a gente acompanhou aí um pouquinho da ação, né, da Polícia Federal. Porque é utilizado realmente, eles acabam contrabandeando esse tipo de material porque é muito consumido. E aí a gente entra para a questão da preservação, como a gente falou sobre o meio ambiente, sobre as mudanças climáticas, que também, gente, é afetado justamente por isso. As espécies estão entrando em extinção por conta da grande quantidade de consumo. A gente tem um período aqui, eu esqueci o nome do período que a gente fala, como é que é o nome? Piracema. A gente tem a piracema. Eu acho que em outros estados também acontece a piracema. Que é o seguinte, existem alguns tipos de peixes que a gente não pode comer de um período até outro período. Não sei se são 6 meses, se são 4 meses. Por quê? Porque é exatamente nesse período que eles estão proliferando. Tem peixe colocando ovinho ali, tem peixe nascendo. Então é o momento em que eles estão se reproduzindo. A gente tem uma maior quantidade de peixe. Por isso que nesse período a gente não pode comer. Então a gente come no período que pode e aí no período de reprodução eles estão ali reproduzindo, garantindo com que não chegue a esse ponto de ter peixes extintos, como já acontece, né? Alguns tipos de peixes já estão extintos. Então, nesse momento também é importante a gente respeitar. Se é uma carne barata, eu acho que dificilmente a gente encontra esse tipo de carne aqui, né? É muito mais difícil. Mas se há venda, é realmente um crime. Então, se você colabora dessa forma, pode entender que você vai ser penalizado por isso, tá bom? Vamos seguir? Vamos falar um pouquinho sobre projetos e ações? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que garante atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, para mães, pais e cuidadores atípicos, ou seja, aquelas pessoas que têm filhos com doenças raras, deficiências ou necessidades especiais que demandam de cuidados contínuos. A proposta também inclui a regulamentação de cordões exclusivos como símbolo do transtorno do espectro autista, para promover a inclusão social. O texto segue agora para análise do Senado. Inclusive já existe, tem o cordão de girassol, né? Tem alguns cordões, mas de fato ainda não é oficializado. Um projeto muito importante, a gente sabe como que tem crescido a demanda, né? E como que é importante também a questão do acompanhamento para o diagnóstico. Então, a gente chega acompanhando se vai ser aprovado ou não no Senado, caso for pontos positivos aí para a classe. A gente está indo para o intervalo. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. E no próximo bloco de verdade a gente vai acompanhar, a gente vai saber qual é a história do Vozes que Inspiram dessa semana. Então não sai daí porque é no próximo bloco, eu espero você. O que acontece no campo, a gente traz para você em primeira mão. O
que você precisa saber sobre a produção rural, o mercado e as novidades do agro com repórteres ao vivo. Com informação precisa e dedicação ao produtor rural. Eu te espero todo domingo às 8 horas da manhã para você começar o dia bem informado. Norte Agro, a força do campo, direto para você, na TV Norte, Boa Vista, SBT. Jequiti Capricho, um pink verse de possibilidades. Descubra um novo universo para sua make. Hoje é dia de conhecer aqui no SBT alguns ganhadores da Telecena. Bora lá? Quanto você ganhou na Telecena, Daílza? 25 mil reais. Vai fazer o que com esse prêmio todo? Vou comprar um carro. É o sonho do carro? É o sonho do carro. É o Henrique Batista de Farias. Tá feliz? Muito. Ganhou quanto da Telecena? Mais de 55 mil reais. Primeiro eu quero comprar uma moto pra minha mulher. Muito fácil, só pegar o celular, compra, paga e depois só ficar conferindo pra ver se você ganhou. E eu acabo de chegar pra conhecer mais alguns ganhadores da Telecena. Com quem eu tô aqui? Maria Luísa. E a Maria Luísa é de onde? Penha, São Paulo. E levou quanto? Mais de 55 mil reais. E aí, seu Afonso, me conta, há quantos anos com a Telecena? Desde o começo que apareceu a Telecena. E vai levar quanto? De quanto é o seu prêmio? 25 mil. Ganhei mais de 55 mil. É Telecena. Pode sonhar? O novo site da Rádio Norte FM está no ar. Acesse agora www.radionorte.com.br. Mais moderno, interativo e, claro, com a sua cara. Agora, se preferir, temos também o novo aplicativo da Rádio Norte FM, disponível para Android e iOS. Baixe agora no seu smartphone. Rádio Norte FM, fazendo de tudo para ficar a cada dia mais perto de você. Pelo site ou pelo nosso app. Túlio, meu casca de bala. Prazer, vamos te ver aqui, meu irmão. Tô aqui garantindo meu carnê do Baú da Felicidade e você. Eu também. Sabia que o Baú dá mais de 200 mil em prêmios todo mês? São sorteios diários, mas é muito importante manter as parcelas pagas em dia para concorrer. E no final, o cliente ainda resgata mais do que pagou em produtos Jequiti. Corre pra oferta e garanta já o seu carnê. É a sua chance de mudar de vida. Com o Baú, você sempre ganha. Povo na TV já está de volta. Antes da gente ir pro intervalo, a gente falou sobre um projeto de lei na prioridade, né? As pessoas aí com transtorno do espectro autista, mas não só isso, também outras deficiências. E aí a gente vai falar sobre a movimentação no final de semana, porque a Assembleia Legislativa de Roraima realizou o ciclo de palestras, trabalho pedagógico de alunos com TEA, identificação, avaliação e intervenção. Vamos ver como é que funcionou? O evento Saber para Salvar é voltado para profissionais da educação e familiares com transtorno de espectro autista. Para a pedagoga Andréia Santos, a iniciativa cria outra perspectiva sobre cuidados com crianças com TEA. Então, ele traz para a gente um clareamento de situações que muitas das vezes para nós é somado como normais, enquanto não são comorbidades que as crianças precisam de estímulos para ter essas comorbidades diminuídas, né? Até porque o autismo ele não é uma doença, ele é uma condição. E traz essa conscientização para que a gente possa oportunizar. A capacitação dos profissionais vem de uma lei onde profissionais da educação infantil devem estar aptos a prestar primeiros socorros. Na ocasião, os profissionais recebem instruções de manobras de desengasgo. A Lei Lucas, de número 13.722 de 2018, é uma lei que homenageia a Lucas Begali, de 10 anos de idade, que perdeu a vida em uma excursão escolar após se engasgar com um pedaço de salsicha e não receber o atendimento rápido e adequado. A Lei Lucas já ajudou a salvar a vida de milhares de crianças. A enfermeira e palestrante do evento, Geisa Tavares, fala sobre a Lei Lucas e a importância de sua criação. A Lei Lucas, ela é a Lei 13.722, que foi sancionada em 2018, é uma lei federal. Em resumo, a lei ela traz a obrigatoriedade
das instituições de ensino, de recreação infantil, treinarem seus colaboradores, pelo menos uma vez por ano, em noções de primeiros socorros. Geisa explica que a capacitação é crucial para salvar vidas e os profissionais de educação devem estar preparados para qualquer situação de emergência. Nossos professores, auxiliares de aluno, cuidadores de aluno, eles não têm um amparo técnico para treiná-los, para lidar com os nossos autistas nas escolas. As crianças, elas tendem a comer andando. Crianças com autismo, muitas vezes têm hiperatividade, então elas não sentam nem para comer. Então, comer andando, comer falando, isso são critérios de gravidade para um possível engasgo. Então, saber desengasgar uma criança é muito importante. A iniciativa da capacitação Saber para Salvar já salvou várias vidas. O que a gente vê hoje é que o projeto Saber para Salvar, ele está atuando já no 3º ano de atuação. E a gente tem relatos dos nossos alunos, quando voltam para a reciclagem, né, anualmente, que já conseguiram salvar um aluno, o próprio pai em casa engasgado, que já conseguiram atuar diante de uma convulsão. Então é muito gratificante a gente conseguir ouvir, ter esse feedback deles, né? Significa que o nosso trabalho está dando frutos. Não só em escola e centros de recreações infantis, as orientações de primeiros socorros e desengasgo podem salvar vidas em qualquer ambiente. Realmente é muito importante essas orientações. A gente sabe que os acidentes eles podem acontecer, a gente nunca está esperando. Então é importante que a gente tenha essas orientações para saber como agir e como evitar. Vamos então para a história mais falada desde o início do programa. Hoje a gente dá continuação, tá? A nossa série Vozes que Inspiram, em alusão ainda ao Dia Internacional da Mulher, ao longo do mês de março. A gente vai acompanhar, na verdade, toda semana uma história muito bacana. E hoje a gente vai conhecer a história de uma motorista de aplicativo, gente, que transporta somente mulheres. Olha que interessante, vamos conhecer um pouquinho da história dela. Dirigir sempre foi uma atividade do agrado da Jéssica. O trabalho de motorista de aplicativo até que aconteceu, mas um pensamento empreendedor e inovador surgiu. Por que não transportar apenas mulheres? E devido a alguns fatos, que eu presenciei em questão de algumas falas bem preconceituosas em relação às mulheres, foi quando eu vi a oportunidade de ter um serviço diferenciado, que não tinha aqui no estado, de uma frota só de mulheres, só de motoristas mulheres, para que o nosso cliente ele sinta mais à vontade, principalmente as mulheres que vêm, ela vai se sentir mais confortável, mais confiante, ela não vai ter aquela desconfiança ou insegurança, na hora de contratar o nosso serviço. No volante, a Jéssica se garante. Mas piadinhas e provocações existem. Um preconceito que vem sendo vencido da melhor forma, com o trabalho. Entre elas, a Daniele. A segurança se mistura com a confiança e a boa companhia. Ela fez o translado de Boa Vista até um banho, que eu tinha que ir lá fazer uma gravação, e aí ela levou eu e umas 3 pessoas. É o que eu sempre falo para você que está aí de casa, se você quer qualidade, segurança, você pode ir despreocupado com a Uber da patroa. Pelas ruas da cidade ou pelos passeios turísticos, a Jéssica conduz as passageiras e deixa sua marca registrada. E encoraja muitas mulheres a fazerem o mesmo. Então, o que eu posso dizer para vocês, mulheres, é o seguinte: se você tiver um sonho, você tira ele do papel. Não importa se você vai fazer um serviço que existe uma taxa de preconceito muito grande para quem dirige, para quem é motorista, porque era um cargo que era mais, a maioria deles são homens que fazem. Mas se você tem um sonho, basta você acreditar em você. Cada um de nós temos uma força interior que às vezes a gente desconhece, entendeu? E às vezes a gente só vai saber quando a gente chega mesmo, que a gente fala que é o momento de ou tudo ou nada, entendeu? Que legal, né, gente? A gente sabe o quanto que é difícil ser mulher
hoje no mundo onde a gente vive, né? Principalmente sobre viagens, né? Quantas mulheres já foram assediadas dentro de carros de aplicativos, ou quanto se sentem inseguras de serem transportadas, sejam de qualquer distância. E aí a gente conhece a história de uma pessoa que é uma mulher, que trabalha como aplicativo e que faz aí o transporte somente de mulheres. Então, se você tem medo, vá em frente, siga os seus sonhos, porque independente das taxações que são expostas aí pela humanidade ou pela sociedade, você pode fazer realmente aquilo que você quer. Ontem eu fui passear à noite e vi uma movimentação do Centro Cívico, né? Tinha um pessoal vestido aí com uma camisa vermelha e preta, ouvindo algumas músicas, já entendi. Gente, aconteceu um jogo ontem. E é isso que a gente vai falar pra vocês agora. O Flamengo conquistou mais um título carioca ao empatar com o Fluminense por 0-0 no jogo de volta da final. Após vencer o primeiro por 2-1. Com isso, garantiu o segundo título consecutivo. Batendo o escanteio para o Fluminense. Cruzamento vem aberto. Plata tirou um chute do René no meio do gol. Rossi pegou. Sobrou para ele, finalizou de coração. Tá no Sport TV. René. Thiago voltando com o Fábio. Fábio perdeu, Plata, cara a cara, Plata contra Fábio, Fábio! Tentou um drible, o Rossi fez isso contra o Cano e se deu bem, hoje o Fábio se deu mal. Que recuperação incrível do Fábio, olha o que ele fez, Fábio! Nico de la Cruz, encontrou o espaço, Flamengo, beleza de bola, Luiz Araújo ficou cara a cara, bateu pro gol, bateu pra fora! Sai já de novo, Arrascaeta. Que assistência, Luiz Araújo e a bola saindo, quase gol do Flamengo, Luiz Araújo encobriu o Fábio torceu e a bola sai. Flamengo valoriza, ganha todo o tempo que pode, venceu o primeiro jogo por 2-1, tá valendo o lance, Juninho entrou agora, entrou no gás, entrou bem, Juninho driblou, faz o toque, Plata, gol! Uma possível falta do Juninho e do Ignacio. E além do Plata, que estrela do Juninho, hein? Que estrela do Juninho. Olha o lance aí. Olha o lance do Juninho com o Ignacio. Eles se embolam ali. E ele vem pro VAR. Ele vai ver no VAR o Bruno Arleu de Araújo. O Juninho que fez o segundo gol no Maracanã. Fluminense pedindo a falta. E a arbitragem chamou o VAR. É do Carlos Eduardo Nunes Braga. Ele chama Bruno Arleu de Araújo. Será que vai ser marcada a falta? Sim, ele derruba o Ignacio. Ele anula o gol. Marca a falta do Juninho no Ignacio. E agora vai esquentar de vez. 0-0. Bola longa. Pro Keno, dominou, bateu pro gol. Rossi pega. Bola raspada de cabeça. Lá vem Flamengo. Juninho na linha de fundo. Cruzamento. Michel! Gol! Carmo. A gente gosta com emoção até o fim, mas hoje tá demais, Dom Carmo. Impedimento de Juninho. Tá demais. Eu já ia falar de novo do Juninho, né? Que tem entrado muito bem nessa final, né? Nessas duas finais. Avançado, tentando buscar esse gol aí que levaria... Ih, ó. Não vai no Campeonato Carioca, e mesmo com linha grossa. A linha mais larga. Impedido, dá um bicão pra longe. Terminou! Fim de jogo! 0 Flamengo, 0 Fluminense. E o Flamengo é campeão carioca. Felipe Luiz campeão mais uma vez. O Fluminense vai subir o troféu. Flamengo campeão. É campeão carioca mais uma vez. Filma, fotografa. É o maior campeão carioca da história. Flamengo campeão. O Flamengo levou pra casa, né? Mais um prêmio. Olha aí, levantando a taça, todo mundo feliz. E as movimentações se estenderam aí por todos os estados, até aqui mesmo, em Roraima. Gente, nós chegamos ao fim de mais um programa Povo na TV. Amanhã a gente tá de volta a partir de 11 horas da manhã. Não deixem de participar junto com a gente. Perdeu alguma coisa do programa de hoje? Acesse a live no YouTube e também no Facebook para você assistir a edição do programa de hoje. Tchau, tchau pra você. Bom almoço, bom resto de dia. Tchau, gente.
Programa Povo na TV. Oferecimento. Baratão dos Óculos. O barato que você pode confiar. Roraicap. Contribua com a PAI. Faça o bem que a sorte vem. E portalnorte.com.br. Mais que um portal. Seu Norte. TV Norte. SBT Boa Vista. Uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Parece que tirei um caminho da...